Graça e paz, eu sou o Lucas, pastor da Igreja Cristã Evangélica do Jardim Cruzeiro do Sul, a nossa congregação no Jardim Imperial. É um prazer estar aqui neste momento com o propósito de compartilhar da palavra do Senhor. Eu convido você a passar essa próxima hora junto conosco para meditarmos na palavra do Senhor. Este mês de maio, a nossa igreja celebra o mês da família, onde as mensagens ao longo do domingo pela manhã, às 9 horas, serão voltadas diretamente para as questões familiares. E o tema deste mês, deste ano, é solucionando os conflitos familiares biblicamente. Falamos um pouco sobre o primeiro passo a lidar com os conflitos, para tratar com os conflitos familiares, é tratando primeiro do seu próprio coração. Falamos também que, a semana passada, sobre a rebeldia dos filhos e como isso precisa ser tratado, e foi focada na responsabilidade dos filhos diante de Deus e diante da sociedade, diante da família, diante da igreja. E hoje vamos falar sobre a responsabilidade dos pais. Peço a você que feche os teus olhos neste momento para termos uma breve oração. Feche os teus olhos, peço ao Senhor que fale contigo nesta manhã, ajude a compreender a sua palavra, para que haja crescimento e amadurecimento e bênçãos, não apenas na sua vida, mas principalmente na tua família. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e amado Pai, damos graças ao Senhor pela noite que tivemos. Obrigado pela semana que se encerrou. Obrigado por este domingo. A oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos agora nesta manhã, nos dedicando neste momento para aprender da tua palavra, para sermos confrontados por ela. Pedimos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, que abençoe cada lar, ó Deus, cada família representada. Nos ajude, Senhor, a compreender a tua palavra e colocá-la em prática, para que sejamos instrumentos de bênçãos na vida dos nossos familiares, na vida do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais, de todos que convivem conosco dia após dia. Lembrando, ó Deus, que a postura nossa como família nos dirá muito sobre a nossa conduta cristã na igreja, na sociedade. Por isso, clamamos ao Senhor que nos ajude a compreender as verdades bíblicas para vivermos uma vida que glorifique ao Senhor, a começar pelo nosso lar. É assim que oramos, gratos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, em Deuteronômio, quando se fala de educação de filhos, um dos textos que vem à mente é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 até 9. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Logo após essa leitura, eu vou passar para a parte de cânticos, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, do 4 ao 9. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Este texto fala sobre a responsabilidade de todo israelita de guardar e obedecer a lei do Senhor. E essa responsabilidade tinha relação direta com os seus filhos, com as próximas gerações. Não bastava o israelita apenas guardar para ele e obedecer a palavra do Senhor, mas ele tinha a responsabilidade de impactar a sua família para que os seus filhos passassem adiante
à lei do Senhor. Isso tem tudo a ver conosco, cristãos, em pleno século XXI. A nossa responsabilidade na educação dos nossos filhos diz respeito diretamente ao nosso relacionamento com Deus, com a sua lei. Se nós quisermos impactar os nossos filhos de maneira positiva, espiritual, cristã, precisamos antes ter uma vida impactada pela lei do Senhor. Amém? Que logo de início que haja uma profunda reflexão sobre o quanto nós temos buscado a lei do Senhor para abençoar a nossa família e os nossos filhos. Quero, neste momento, passar para a parte de cânticos. Convido a todos a ter um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Quero dar início a este momento de louvor, cantando com os irmãos este cântico que fala sobre construirmos as nossas vidas no fundamento, que é o maior fundamento de todos, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus. Eu quero louvar então com os amados irmãos. Só Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor, oh eu sou Teu, o nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus, oh eu sou Teu, oh eu sou Teu, Santo, és incomparável, és inigualável, abre os Teus olhos. Minha vida em Ti,
Um outro cântico conhecido dos irmãos fala sobre sermos amigos de Deus. Então, quero cantar com os irmãos também esse próximo cântico. Amém. Eu passo a palavra para o pastor. Deus abençoe os amados irmãos. Pois bem, irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus, todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós vamos dar continuidade, então, àqueles que chegaram agora. O foco é pais e filhos. A semana passada tratamos sobre a rebeldia dos filhos, como os filhos precisam, diante de Deus, se relacionar com a lei do Senhor e, consequentemente, honrar os pais, para que o nome do Senhor seja glorificado. Hoje vamos falar sobre as responsabilidades do pai. Quando se fala de família, os conflitos são constantes, são diversos, e a primeira coisa que nós precisamos entender é que o ponto principal de se tratar um conflito é começar pelo seu próprio coração. Temos uma grande facilidade de colocarmos o outro como responsável, o outro como culpado, quando, na verdade, o nosso papel é olhar para o nosso coração diante da lei e deixar que a lei nos transforme de maneira que nós sejamos bênção na vida do nosso lar, na vida dos nossos familiares. A semana passada falamos sobre a desobediência, o coração obstinado do filho, que precisa ser tratado à luz da lei de Deus.
Hoje vamos falar sobre a responsabilidade que os pais têm. Os problemas com os filhos, basicamente, tem duas causas primárias. Primeiro, é o próprio coração duro, obstinado do filho, que não aceita a correção, que não aceita se sujeitar à lei de Deus, ainda que o pai fale, ainda que os pais ensinem, o filho não aceita essa submissão à lei de Deus, à autoridade divina, e com isso ele desonra os pais e desonra o próprio Deus e traz maldição para si mesmo. Vimos como a comunidade hebraica, israelita, os judeus tratavam de homens, de mulheres que agiam com este coração obstinado. Eram expulsos do meio da comunidade, eram apedrejados, era uma postura muito dura, mas o intuito era separar, afastar de vez o mal do meio da comunidade e preservar a lei do Senhor. Então, essa é a primeira uma das causas principais, que é o coração obstinado do filho, que não aceita a correção dos pais segundo a lei, por mais que os pais falem. Então, há uma falha na recepção. Ele não recebe de coração aberto. E há agora uma segunda causa também, que está relacionado à falha na transmissão da lei, que é onde entra o papel do pai e da mãe. A responsabilidade de transmitir a lei do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos por que os nossos filhos estão rebeldes, por que os nossos filhos não querem nada com Deus, por mais que sejam bons filhos, não têm um compromisso com o Senhor. Então há um conflito dentro do nosso coração e tentamos entender onde foi que eu errei. Então vamos falar um pouquinho sobre isso e não, como eu disse, não trarei métodos, não é essa a minha área, mas o objetivo é estabelecer princípios bíblicos para que todos os pais, em qualquer cultura, em qualquer região, ensinem os seus filhos, princípios esses que precisam nortear o relacionamento do pai para com o filho, para que o filho seja abençoado, para que o filho seja impactado, independente da idade, independente da personalidade, em qualquer momento da vida, esses princípios serão importantes para que a gente cumpra a nossa missão. Gostaria de fazer algumas perguntas antes. O que define o pai e uma mãe responsável? Se eu te perguntar, você é um pai responsável? Você é uma mãe responsável? Eu sou, porque eu pago as contas, eu não deixo faltar nada para os meus filhos, eu compro roupas, pago faculdade, pago escola, dou brinquedos, sei controlar os momentos, sou um pai que disciplina os filhos, tem horário para tudo. Será que apenas isso define os pais como responsáveis diante de Deus? A gente vai falar sobre isso. De quem é a responsabilidade na educação? É um outro conflito que atinge muitos casais. O tema da nossa próxima devocional no domingo de manhã, às 9 horas. Já fica o convite. Vamos abordar a questão dos casais, do relacionamento conjugal. E há esse conflito, a responsabilidade é do homem educar os filhos, a lei do Senhor. O homem é o sacerdote do lar, então é ele que tem a responsabilidade de inculcar a lei do Senhor na vida dos filhos. E o homem, por sua vez, fala, não, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo para ficar dedicado a apresentar a lei do Senhor, então a responsabilidade é da mulher que está em casa, daquela que não trabalha, inculcar a lei do Senhor na vida dos filhos. E com isso há um ping-pong, um jogando a responsabilidade para o outro e o filho no meio sendo destruído pelo mundo. Né? Nós percebemos que não há tempo para tentar questionar de quem é a responsabilidade. Lembra que o ponto principal para tratar qualquer conflito é começar primeiro pelo próprio coração? Nós percebemos que a responsabilidade dos pais diante de Deus é de ambos.
tá bom? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E como nós devemos cumprir a nossa missão de ser pai? Primeiro a gente precisa definir, né? Qual é a nossa missão de ser pai, de ser mãe? Qual é a nossa missão diante de Deus? É fazer com que os nossos filhos sejam íntegros na sociedade? Será que é apenas isso? Efésios capítulo 4, versículo 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa é a missão de todo cristão, de levar para a sociedade, levar para as pessoas a imagem de Cristo e comunicar, transmitir essa imagem através de um bom exemplo, para que essas pessoas sejam impactadas e também se submetam e caminhem em direção à imagem de Cristo. Essa é a responsabilidade dos pais. Nós temos de primeira mão, como prioridade, transmitir a imagem de Cristo para os nossos filhos. Tá bom? Essa é a missão dos pais. Uma vez que a gente cumpra bem esse papel em casa, o mundo, impactar a igreja será apenas consequência daquilo que nós já estamos vivenciando dentro do lar. Mas uma vez negligenciando essa vida no lar, de transmitir aos nossos filhos a imagem de Cristo, transmitir a imagem de Cristo lá fora, para a igreja, vai ser uma meia missão, porque a principal, que é a nossa família, nós estaremos negligenciando. Possíveis causas que nos atrapalham na comunicação, na transmissão da lei de Deus aos nossos filhos. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quais são o que leva o pai a falhar na transmissão da lei de Deus aos filhos? Primeiro, a incompreensão da própria lei. Nós vimos em Deuteronômio, capítulo 6, a responsabilidade que o homem, a mulher tem de aprender a lei de Deus para inculcar na vida dos seus filhos. Uma vez que eu não compreendo a lei de Deus, tampouco vou conseguir comunicar a lei do Senhor aos meus filhos de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira transformadora. Então, essa incompreensão da lei faz com que os pais estabeleçam prioridades erradas. Como assim? A minha prioridade para com o meu filho é que ele estude, que ele seja um bom profissional, um homem íntegro na sociedade. Isso é bom, é excelente, mas não é a prioridade. Por que não? Porque não adianta nada ele ser bem-sucedido lá no mundo e diante de Deus ele não estará provado. Então, essas prioridades erradas que muitas vezes nós pais temos atrapalham na nossa comunicação em relação à lei, ao caráter dos nossos filhos. Expectativas terrenas. Nós, como pais, precisamos entender que a nossa vida aqui é passageira. O nosso relacionamento com Deus nos leva a pensar dessa forma, que hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou. E eu preciso transmitir expectativas celestiais aos meus filhos, que eles também percebam que o relacionamento deles que a vida deles não está limitada a este mundo. Mas uma vez que eu não tenho esse relacionamento com Deus, de ter expectativas celestiais, as minhas expectativas automaticamente, naturalmente, serão terrenas, estarão focadas neste mundo, em termos de bens, em termos de realizações profissionais, acadêmicas, entre outras coisas. E isso iremos transmitir aos nossos filhos também. E eles terão grande chance de se tornarem homens e mulheres com expectativas terrenas, sem compreender que há uma vida eterna diante de nós. Terceirização na educação religiosa. Isso é muito importante, porque nós, pais, temos a responsabilidade de ensinar religião aos nossos filhos, ensinar educação cristã aos nossos filhos, ensinar a justiça de Deus aos nossos filhos. Mas eu não tenho tempo. Então, o que eu faço? Deixa que a igreja ensina. Deixa que os professores
da escola bíblica dominical ensine, deixe que os professores da catequese ensine, deixe que o pastor, que o líder religioso faça isso, porque eu não tenho tempo. Afinal, eu já contribuo para a igreja, já faço tantas coisas para a igreja, então eles precisam assumir essa responsabilidade. Não. A responsabilidade de educação religiosa cristã na vida dos nossos filhos é em casa. É através da minha vida e da vida da minha esposa. É através dos pais. Os pais precisam entender que não há possibilidade de terceirizar a educação cristã. A igreja, ela se desdobra, corre atrás do prejuízo, uma vez que os pais não cumprem o seu papel em casa. Mas ainda assim é desproporcional o tempo que as crianças passam na igreja com o tempo que elas passam em casa, com os pais. Então a igreja, ela tenta sanar alguns conflitos, mas um pai que compreende a missão e não terceiriza, ele vai ver grande diferença no progresso espiritual do seu filho. E há também a questão da falta de amor, afeto aos filhos. Tem pai e mãe que não tem um afeto pelo filho. É triste falar isso, mas é verdade. Tem muitos pais que são indiferentes com as necessidades do seu filho. Eles estão preocupados com tantas outras coisas que não conseguem comunicar amor aos filhos. E uma vez que você não comunica amor, uma vez que você não comunica afeto, tampouco você vai conseguir comunicar Deus. Então, há muitos pais que têm o coração fechado para os filhos, que não estão dispostos a se doar para o benefício dos seus filhos, tá bom? Um outro problema, além da incompreensão da lei, que traz todos esses pensamentos equivocados, é a transferência de culpa e responsabilidade. Por exemplo, o filho está passando por um conflito, está com um caráter maculado, está vivendo uma vida de perdição, afastado de Deus, o pai já começa a falar, a culpa é da mãe. A mãe já começa a falar, não, a culpa é do pai. E há essa disputa entre o pai e o filho, entre o pai e a mãe, de quem errou, de quem era a responsabilidade. Se o filho deve honrar o pai e mãe, é porque ambos devem comunicar Deus aos filhos. Se o mandamento do Senhor diz ao filho, honra o teu pai e a tua mãe, é porque Deus está falando aos filhos. Porque se você honrar os seus pais, tanto o pai e a mãe, eles terão algo para ensinar vocês. Então, a responsabilidade não é do pai, a responsabilidade não é da mãe, a responsabilidade é do casal. Ah, mas se ele não cumprir o seu papel, se ela não cumprir o seu papel, não anula a minha responsabilidade, pelo contrário, ela vai dobrar. Se o meu cônjuge não está assumindo a responsabilidade religiosa na educação dos meus filhos, eu não posso me eximir, isso não vai anular, eu tenho que assumir o fardo de trabalhar dobrado. Eu tenho que cumprir o meu papel pessoal e tentar suprir a carência do outro, a responsabilidade que o outro tem de educar. Então, eu não posso relaxar, eu tenho que ter uma vigilância dobrada. Porque quando os dois trabalham juntos, há um impacto muito grande na vida dos filhos. Quando um apenas trabalha, há essa perda e aquele que entende a responsabilidade precisa trabalhar dobrado para auxiliar, contribuir, apresentar a lei de Deus para a educação dos filhos. Mas é fato que há características diferentes. O homem, ele comunica a lei de Deus de uma maneira diferente que a mulher comunica a lei de Deus aos filhos. Porque são diferentes nas personalidades, nas características que o próprio Deus colocou. O homem completa a mulher e juntos transmitem a lei de uma maneira plena aos filhos. Existem lições que somente o homem consegue transmitir para o filho ou para a filha. Existem lições que somente a mulher, na lei de Deus, consegue transmitir aos filhos. Então, fica aí a dica para os solteiros na escolha do cônjuge.
Entenda a importância de escolher bem o seu cônjuge, porque vocês terão juntos a responsabilidade de ensinar os seus filhos na lei do Senhor, tá bom? Vemos também, agora vamos falar um pouco sobre a importância do ensino religioso familiar, no contexto da família. Primeiro, o filho, ele tem uma carência espiritual. A criança já nasce carente de Deus, cega espiritualmente, em outras palavras, mortas espiritualmente para Deus, no que diz respeito ao relacionamento. Elas precisam ser ensinadas a buscar a Deus, a conhecer a Deus. Elas são pecadoras em potencial. Ah, mas o meu filho é uma belezinha, ele está ainda no colinho ali, tão pequenininho, mas saiba que ele é uma bombinha relógio prestes a explodir e disseminar pecado, porque o coração dele está corrompido e precisa ser controlado. O objetivo da lei é exatamente isso, é abrir os olhos da criança à medida que ela cresce para as coisas de Deus, de maneira que o seu coração é confrontado diante do padrão de Deus e ela perceba que ela é pecadora, que ela precisa conter o seu coração, controlar os seus impulsos carnais e que ela precisa de um Salvador. A criança, ela tem carência de um Salvador como qualquer outro adulto. Um homem aí de 50 anos, 60 anos, que não vive para Deus, que não aceitou a Cristo como Salvador, tem a mesma carência que uma criança tem. Ela também precisa de um Salvador, que é Jesus Cristo. E os pais são os instrumentos para impactar a vida dos filhos. Os pais, uma vez que transmitem a lei de Deus aos filhos, eles estarão abençoando a igreja. Por sua vez, a igreja também irá acolher de uma melhor forma as crianças. E com isso, a igreja será relevante na comunidade, na sociedade. Percebe como a educação religiosa familiar é o pontapé inicial para impactarmos a sociedade? Porque uma vez que os pais cumpram as suas obrigações, os filhos crescerão tementes ao Senhor e transmitirão a palavra do Senhor. Diante disso, eu gostaria de compartilhar 3 princípios, na verdade eu até coloquei aqui 3 M's, 3M, a letra M, para a educação familiar cristã. Por que eu coloquei 3 M's? Que eu queria que você conseguisse guardar com mais facilidade esses princípios, tá bom? E o primeiro M para a educação familiar cristã é o motivo. Vamos lá para Efésios, capítulo 6, versículo 4. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O primeiro M que eu tenho que eu preciso lembrar na educação dos meus filhos é o M do motivo. Por que eu devo ensinar o meu filho? Qual o motivo pelo qual eu devo me desgastar, me desdobrar, me dedicar com afinco na educação religiosa dos meus filhos? Porque, primeiro, ele é um pecador. Ele é pecador. Independente da sua idade, ele tem um coração corrompido e precisa ser tratado por Deus, que precisa ser purificado por Deus. Não provoqueis vossos filhos a ira. Esse trecho aí, ele tem 2 interpretações. Alguns entendem que não provocar a ira dos filhos é ter uma educação que, em vez de trabalhar o coração com amor, com carinho, o pai fica lá provocando o filho, fica irritando o filho sem ter propósito.
sem ter um alvo específico. Existe uma outra interpretação, e é essa que eu vou adotar nesta manhã, na verdade é a que eu acredito, está relacionado com o capítulo 2 de Efésios mesmo, versículos 1, 2 e 3, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, olha aqui, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, quando o apóstolo Paulo diz, e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, o apóstolo Paulo, eu acredito que está relacionado ao que ele já apresentou logo de início, que nós éramos filhos da ira, que nós caminhávamos em direção à ira de Deus, ao julgamento divino, e que por intervenção de Cristo, do Espírito Santo, nós fomos tirados dessa condenação, deixamos de ser filhos da desobediência, filhos da ira, para sermos filhos de Deus. E um pai que não comunica a lei de Deus, um pai que não se preocupa em instruir o filho na lei de Deus, ele está contribuindo para que seu filho caminhe em direção à ira de Deus. Não provoqueis a ira dos filhos significa não favoreça, não contribua para que seus filhos para que seu filho vá em direção à ira de Deus, para que seu filho encontre a ira divina. Tá bom? Isso muda muito o foco quando nós entendemos que os nossos filhos estão em condição de pecado, por mais bonzinho que eles sejam, por mais educados, por mais íntegros, corretos diante da sociedade. Se eles não aceitaram a Cristo como Salvador, se eles não tiveram os seus corações lavados, purificados pelo sangue de Cristo, eles estão caminhando em direção à ira de Deus. E nós, como pais, temos a responsabilidade de não provocar a ira, mas sim de conduzi-los à graça, à misericórdia, à justificação de Deus em Cristo Jesus. Apresentar Jesus aos nossos filhos, fazer com que eles entendam que eles são pecadores e carecem da graça de Deus, eles são pecadores. Não contribuir para uma vida dissoluta dos filhos, não compactuar com uma vida que se afasta de Deus. Porque eles são cegos espiritualmente, e eles têm um potencial grande, e nós precisamos ensinar os nossos filhos que eles precisam conhecer o caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo. O caminho porque ele nos mostra onde devemos ir para fugirmos da ira vindoura, que é o seu próprio sangue, o seu próprio corpo. A verdade porque Jesus vai apresentar a verdade de Deus, a revelação divina, a lei de Deus, a expressão do caráter de Deus na vida dos nossos filhos. E a vida, porque o resultado de tudo isso, uma vez que os nossos filhos compreendem o caminho, recebem a verdade, eles desfrutarão da vida eterna. Essa é a nossa responsabilidade. Então, o primeiro M na educação cristã familiar é o M de motivo. Por que eu devo ensinar o meu filho? Segundo M na educação familiar é o meio. Como assim? O que eu devo ensinar o meu filho? Qual é o instrumento para a educação dos meus filhos? Qual é a ferramenta, o meio pelo qual eu vou utilizar na educação? Quais são os livros, os métodos, os passo a passo? Não é isso. O meio é a palavra de Deus. Na admoestação do Senhor, olha o que diz lá.
E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os tem a disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, conselhos, ensinamentos, prevenção, é a ideia de você caminhar junto com o seu filho e falar: filho, não vai por este caminho, não segue este caminho, porque lá na frente você vai sofrer consequências pela desobediência da palavra do Senhor. Olha o que as Escrituras dizem, meu filho. Sabe aquele bate-papo profundo da lei, das Escrituras, de apresentar os princípios da lei de Deus? Por isso a importância dos pais conhecerem a lei de Deus, para que eles consigam comunicar a lei de Deus aos filhos. Nós precisamos entender que temos a responsabilidade de apresentar a lei de Deus. Só uma pergunta, pai e mãe. Você sabe de cor aí quais são os 10 mandamentos? Você compartilha com os teus filhos os 10 mandamentos? Você tem sentado com os seus filhos e falado: vamos decorar aí alguns versículos? Vamos ver se a gente consegue decorar a lei do Senhor, os 10 mandamentos aí? Viram como isso tem um impacto direto no nosso relacionamento familiar? Uma vez que eu compreendo a lei de Deus, eu tenho condições de apresentar aos meus filhos. Poxa, mas eu não tenho esse hábito, eu não lembro dos 10 mandamentos, o que eu vou fazer? Deixar que a igreja ensine? Não. Esse é o momento de mudança. Terminando essa devocional aí, sente junto com seu filho e fala: filho, vamos estudar os 10 mandamentos? Vamos lá em Êxodo 20, vamos ver o que Êxodo 20 diz sobre os 10 mandamentos? Vamos ver como isso se aplica nas nossas vidas? Como nós podemos decorar os 10 mandamentos? Só uma dica que eu dou para vocês, irmãos. Se os seus filhos forem bem pequenininhos, não, se for na idade dos meus filhos, olha o que eu fiz com os meus filhos, eu e a Sueli fizemos. As escrituras, elas trazem muitas palavras que são difíceis de compreender. Contextualize os 10 mandamentos na vida do teu filho. Apresente de uma maneira clara, objetiva, sem mudar os princípios, mas que seja objetivo. E na medida que você estabelecer aí os 10 mandamentos de uma maneira mais fácil para os seus filhos compreenderem, comecem a memorizar. Isso vai fazer uma grande diferença, vai ajudar bastante. Leia as Escrituras, decore os Salmos junto com os seus filhos. Ah, mas eu não sei nenhum. Ótimo. Ótimo não, né? Se não sabe, é péssimo, né? Mas se não sei, então vamos começar hoje. Vamos sentar, vamos lá meditar o Salmo primeiro, vamos decorar o Salmo primeiro, filho? Vamos lá, filho. Vamos sentar juntos à mesa antes de almoçar. Lembra que Deuteronômio capítulo 6 diz: olha, ao sentar à mesa pelo caminho, a gente tem a responsabilidade de transmitir a lei de Deus, de falar dos 10 mandamentos, de ensinar a lei do Senhor aos nossos filhos a todo momento, a todo instante. Ah, o meu filho está saindo de carro, comunique a lei de Deus. Mas como? Fale um mandamento para ele. Ah, filho, não esquece, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Não adulterarás. Não. Comunica. Nós temos a responsabilidade, nós não podemos falhar com isso. E como eu posso apresentar a lei de Deus de uma maneira mais clara? Quem expressou a lei de Deus de uma maneira clara, de uma maneira mais profunda? O próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é a expressão dos mandamentos, da lei de Deus. Jesus disse: olha, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Não é à toa que Jesus falava: olha, o homem diz se o inimigo arrancar um olho, arranca o olho dele também, olho por olho, dente por dente. Eu, todavia, vos digo que se o teu inimigo fizer alguma coisa, dá a outra face. Ou seja, Jesus está ensinando a lei de uma maneira mais plena,
fazendo com que o homem entenda que o adultério não é apenas ter o ato sexual ilícito fisicamente, mas o próprio pensar, o próprio olhar. Da mesma forma, o assassinato não é apenas você matar a pessoa fisicamente, mas denegri-la. Você já está matando o nome daquela pessoa e, consequentemente, está ferindo os mandamentos do Senhor, e Jesus fala isso. Nós percebemos que Jesus é a demonstração clara do que é viver a lei na prática. Nós temos a responsabilidade de explicar a lei de Deus através do exemplo de Cristo. E uma outra maneira que é também fundamental é exemplificar a lei de Deus em Cristo através de quem? Não é através do pastor, não. Através de você. Você precisa comunicar ao seu filho e dar exemplo para ele como é viver a lei de Deus. Vamos lá para Filipenses, capítulo 3, versículo 17 e 18. Filipenses, capítulo 3, versículo 17 e 18. Diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Existem muitos pais que estão comunicando aos seus filhos as características daqueles que são inimigos da cruz de Cristo, que não dão um bom exemplo de vida, que não mostram aos seus filhos o que é viver a lei de Deus na prática. Os nossos filhos precisam olhar para nós e ver Cristo. Eu lhe pergunto, e eu me pergunto, será que eu tenho condições de chegar para os meus filhos e dizer, seja meu imitador como eu sou imitador de Cristo? Será que meu filho não vai ter um choque? Peraí, pai, Cristo não era desse jeito. Cristo não era beberrão, Cristo não era glutão, Cristo não era maldizente, Cristo não era briguento. Peraí, pai, você não parece muito com Cristo, não. Ou, se é para viver desse jeito igual a Cristo, então tá bom, eu vou viver seguindo o seu exemplo, pai. Será que a gente tem condições disso? Tanto o pai como a mãe. Ah, Cristo não era intrigueira, Cristo não era fofoqueiro, entre outras coisas. Não que as mulheres sejam fofoqueiros e os homens não, tá bom? Tanto os homens como as mulheres têm o pecado da língua e precisam conter. O fato é, será que eu tenho condições de chegar para os meus filhos e dizer, filhos, sigam o meu exemplo. Observem a minha conduta, porque essa minha conduta, revela Cristo. E Cristo revela a lei de Deus. Percebe como é muito importante o bom exemplo em casa? Então, este é o segundo M para uma boa educação familiar cristã. O meio. O que eu devo ensinar ao meu filho? E agora vamos para o terceiro M, terceiro e último M. O modo. Como devo ensinar o meu filho? Olha, por que devo ensinar, que é o motivo, o que devo ensinar, que é o meio, e agora como devo ensinar, que é o modo, na disciplina do Senhor. Como assim na disciplina do Senhor? Esteja preparado para disciplinar o seu filho da mesma forma que Deus nos disciplina. Uma disciplina com foco, com objetivo, com amor. Jesus, Mateus capítulo 11, versículo 29. Vamos lá. Mateus 11, versículo 29. Olha o que diz. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração.
e achareis descanso para a vossa alma. Manso, um pai manso e humilde de coração não é um pai bobão. Um pai manso e humilde de coração é aquele que tem paciência para tratar do problema. Ele sabe que ele não tem condições, ele não é arrogante, não é o conhecedor de tudo, e ele carece de Deus, da dependência de Deus, ele precisa buscar conhecimento, porque ele sabe que ele está ali para servir a sua casa, para servir aos seus filhos. Espera aí, o pai tem que servir o filho? Sim, na missão que Deus te colocou em transmitir a lei de Deus. As Escrituras nos ensinam que somos servos uns dos outros, e cada um deve cumprir a sua parte, a sua missão. E a minha missão é inculcar na vida dos meus filhos a lei de Deus. Eu estou servindo aos meus filhos ao ensinar a lei de Deus, agindo com autoridade sobre a vida deles, ensinando a eles que eles precisam se submeter a uma lei superior, divina, e não simplesmente uma lei terrena. Que ele precisa se submeter a Deus para que ele seja íntegro na sociedade. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo, agir com o amor de Cristo, sendo manso e humilde no relacionamento com os nossos filhos, no trato com os nossos filhos. Aí entra aquela questão do versículo de Efésios, que fala sobre não provoqueis a ira dos vossos filhos. Alguns entendem esse trecho como o modo que eu devo, a maneira como eu devo agir na educação, não provocando a ira deles, não tendo um ensino desproposital de qualquer forma, apenas para irritar os filhos. Eu confesso, eu tenho uma facilidade, eu sei como irritar os meus filhos. Eu sei quais são as minhas atitudes que provocam a ira dos meus filhos. Mas se eu faço isso pelo simples fato de irritá-los, de provocá-los, não tendo o objetivo central, que é transformação de caráter, eu não estou seguindo o exemplo de Jesus. Eu preciso entender que Jesus me mostra como eu devo agir com os meus filhos, com mansidão e humildade, mas também com firmeza e amor. Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 7, o autor de Hebreus fala sobre a disciplina que Deus traz sobre as nossas vidas. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Ou seja, aqui é uma disciplina firme. É uma disciplina dura, a ponto do autor de Hebreus falar, olha, ainda que seja dura, não desmaia não, não desfalece não. Aguenta firme essa disciplina. Por quê? Porque no versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então, Hebreus está falando, olha, Deus está te disciplinando, mas é porque Ele te ama e Ele te tem por filho e Ele quer o melhor para você. É para a disciplina que perseverais, pois que filho há que o pai não corrige? Nós precisamos assumir a responsabilidade de disciplinar os nossos filhos, de mostrar para eles que as escolhas terão consequências. Porque se nós não colocarmos limites dos nossos filhos, se nós não demonstrarmos que as escolhas deles, você quer escolher isso, filho? Tudo bem, mas saiba que haverá consequências. Saiba que se você agir dessa forma, você sofrerá consequências lá fora. E para que você entenda, vamos começar por aqui. Por exemplo, desobedeceu, não vai brincar hoje lá fora. Desobedeceu, eu não quero estabelecer métodos aqui, tá bom? Eu não quero, porque algumas coisas para minha família, no contexto familiar, servem. Para você aí não serve. Então, cada um precisa entender quais são os limites que precisam ser estabelecidos na vida dos seus filhos. Isso é disciplina.
É mostrar aos filhos que eles precisam ter consciência que as escolhas trarão consequências. Porque quanto mais aumenta a nossa idade, mais as consequências aumentam. As nossas escolhas terão mais impacto nas nossas vidas. Nós precisamos, desde já, ensinar os nossos filhos na escolha do cônjuge. Filho, se você não escolher uma mulher cristã, uma mulher temente ao Senhor, você terá grandes chances de sofrer consequências. Filha, se você não encontrar um homem honrado diante de Deus, você sofrerá consequências. Percebe como isso é importante nós mostrarmos, revelarmos aos nossos filhos que as escolhas deles trarão mal ou bem na vida deles? Então, nós devemos ensinar os nossos filhos no amor de Cristo, mas sendo firmes na autoridade de Cristo, segundo a lei de Deus. Nós não podemos abrir mão, nós não podemos deixar que os nossos filhos façam o que eles quiserem, eles precisam ter limites, porque Deus não nos deixa fazer o que nós queremos, porque se Deus nos deixar fazer o que nós queremos, nós encontraremos destruição. E isso é verdade na vida dos nossos filhos também. Então, irmãos, eu quero concluir neste momento essa meditação sobre a educação familiar cristã. E eu queria que você repetisse comigo os 3 M's da educação familiar cristã. Primeiro, motivo. Por que eu devo ensinar o meu filho? Porque ele é pecador. Segundo M da educação familiar cristã, meio. O que eu devo ensinar o meu filho? Ele carece da glória de Deus, ele carece de compreender a Deus, e a lei de Deus vai revelar isso a ele. E terceiro, o modo. Como devo ensinar o meu filho? No amor de Deus, revelado no exemplo de Jesus Cristo, com mansidão, humildade, mas também com firmeza, que é também demonstração de amor. Lembre desses 3 M's quando você estiver lidando com os seus filhos. Independente da idade dele, o meu filho já casou. É claro que agora ele está assumindo as suas responsabilidades, mas quando tiver a oportunidade, lembre do motivo, do meio e do modo pelo qual você deve agir e se relacionar com o seu filho. Meu filho acabou de nascer, então comece desde já. O meu filho tem uma personalidade diferente do outro, mas os princípios são os mesmos e abrangem toda a humanidade. Tá bom? Espero que essa palavra tenha te abençoado, te ajude na educação dos seus filhos, no relacionamento com os seus filhos. A vocês que ainda não têm filhos, que vocês já se preparem para quando os filhos chegarem, estejam também dispostos a encarar essa missão de uma maneira séria, que é transmitir a lei de Deus na vida dos seus filhos. Eu quero, neste momento, fazer uma oração para encerrarmos. Vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos. Senhor, mais uma vez damos graças pelo tempo que passamos aqui. Te agradecemos pela tua palavra, pela leitura das Escrituras. E obrigado, Deus, por estes princípios que o Senhor deixou a nós, de como nós podemos cumprir a nossa missão como pais, como nós, como filhos, devemos honrar os nossos pais. Princípios que norteiam, princípios que fortalecem e edificam os lares. Nos ajude a sempre tratarmos dos conflitos familiares de uma maneira bíblica, conforme as Escrituras revelam, a começar pelo nosso próprio coração. Pedimos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, que abençoe, que ajude cada lar aqui neste momento, Senhor. Muitos estão passando por conflitos, todos os lares enfrentam conflitos, mas nos ajude a solucioná-los da maneira do Senhor. Não de acordo com o nosso coração corrompido,
mas de acordo com a lei do Senhor, de acordo com o exemplo de Cristo nas nossas vidas. Pedimos ao Senhor que nos dê uma semana abençoada, que nos dê um dia abençoado, um almoço abençoado junto dos nossos familiares, irmãos, e que à noite, ó Deus, possamos estar reunidos novamente para juntos louvarmos e bendizermos o teu nome. É assim que oramos, gratos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero encerrar lendo a palavra do Senhor que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus os abençoe.